Cristo Jesus, Igreja do Senhor, servos de Deus, amados, graça e paz ao seu coração, a todos essa noite. Minha alegria e satisfação de encontrá-lo por aqui, na presença de Deus, onde nós temos sempre esta tão única oportunidade de estarmos adorando a Ele. Digo única porque hoje é hoje. E esse hoje é o presente, e esse presente é uma dádiva, e essa dádiva não volta amanhã. Que bom que você veio. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Nós, ao longo desse tempo, temos, como Igreja do Senhor, se esforçado em relação a algumas coisas. Uma delas é sermos uma igreja de oração e uma igreja de adoração. Acreditamos que as duas coisas caminham juntas, com uma terceira, quando essas duas funcionam muito bem, então nós também conseguimos ser de forma eficiente uma igreja que tem, de forma muito funcional, um bom ministério da palavra. Quando nós temos esse entendimento de se comunicar com Deus através da adoração e através da oração, então o nosso coração, de certa maneira, recebe um tipo de maturidade onde nós podemos ouvir o que Deus está falando. A questão não é se Deus está falando, porque Deus ele fala através de todos os recursos, tendo o principal de todos, a sua palavra. Mas a questão não é se Deus está falando. A questão é se nós temos habilidade, afinidade, aproximação e até sintonia o suficiente para ouvirmos o que Deus está falando. Depois que nós desenvolvemos a capacidade de ouvir, então nós continuamos crescendo em maturidade e precisamos desenvolver a capacidade de entender o que Deus está falando. Você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a entender. E nesse processo de maturidade, aonde eu agora como igreja ouvi e agora cresci e entendi o que eu preciso agora? Obedecer. Obediência é um dos atributos que os meninos não têm. Exemplo, eu tenho um lá em casa que está aprendendo a ser obediente. Ele se esforça para obedecer. Mas a idade, a vida, as experiências ainda não lhe proporcionaram estrutura espiritual, no nosso caso pai e filho, familiar o suficiente para que ele esteja centrado em relação à obediência. Por que, pai? Por que, pai, agora? Não, pastor? Por que, pai? Porque ele ainda não entendeu que obedecer não apenas o coloca em condição de obediência, mas também em posição de ser abençoado. Se existe uma das coisas que Deus, por prazer, recompensa, é a obediência. Não precisaria, porque de fato quem obedece já é beneficiado pelo ato. Exemplo, obedeceu, vai para o céu. Não obedeceu, beleléu. Obedeceu, vai para o céu. Não obedeceu, beleléu. Mas ainda assim, sendo beneficiado pelo próprio ato, o Deus Todo-Poderoso, cujo qual é o nosso Senhor, ainda nos recompensa pela obediência. Agora, é claro que obedecer é um grande desafio. Porque nós temos algumas coisas dentro de nós que, ao invés de nos empurrarmos para Deus, nos puxa de lá, nos tira da sua presença. Nem todas as vozes que falam no nosso coração são vozes do Espírito. São vozes de Deus, de direção, de orientação, de guia, de rumo, de propósito. Algumas vezes é a própria voz da emoção, outras vezes é a voz da carne, outras vezes é a voz da circunstância, outras vezes são as vozes dos outros. Por isso eu volto ao início dizendo que no meio de um barulho todo que nós às vezes estamos, porque existem muitas coisas falando ao mesmo tempo, nós precisamos, em meio a 1000 vozes, discernir qual é a voz do Senhor. E olha, nem sempre ele grita para que você o escute.
Nem sempre ele faz um grande estardalhaço, nem sempre ele promove uma grande logística, nem sempre ele traz um profeta famoso, nem sempre ele coloca um passarinho cantando no fio, que através do cântico do passarinho algo seja ministrado. Às vezes ele fala de forma muito singela. Às vezes ele fala de forma muito simples. Por isso que aí eu retrocedo ao que eu estou falando, só para mim dar sequência àquilo que eu quero ministrar essa noite. O fato de que a Bíblia em tudo, num todo, ela é perfeita e nós às vezes focamos tanto em uma coisa que deixamos passar despercebido outra. A Bíblia diz assim, orai e... A gente acha que vigiar é só para não cair. Mas a vigilância é um atributo que tem que estar latente, ativo no momento da oração, porque Deus está falando, mas quem não está vigiando, não está prestando atenção, não está conectado, não está entendendo. É tipo assim, presta atenção, menino. Deus está falando, vigiai e orai, ou orai e vigiai. Porque através da oração eu falo com Deus e da vigilância Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus essa noite, de alguma maneira, quer se revelar a alguém aqui de uma forma muito especial. De tempo em tempo, eu sinto essa sensação no meu coração, pois Deus compartilha comigo, de um momento de culto, assim, como que se Deus estivesse satisfeito pela presença de alguém porque estava com saudade. Sabe, eu sinto Deus hoje assim, eu digo para esse alguém aí, não sei quem, que eu estava com saudade dele. Ai, que saudade que eu estava de você. Que bom que você lembrou de mim e veio para cá hoje. Espero que não seja ofensivo o que eu estou falando. Em meio a todo esse auê, esse barulho, esse povo agitado, pulando. Quem dera se a gente tivesse gás para tanto. A gente começa no pulo e termina no sentado. Tá bom? Mas a gente começa. A gente vai até quando a gente aguenta, né, pastora Bárbara? A gente não é pastorete, a gente vai até onde a gente aguenta. Depende do dia, né, irmã Rosana? Mas mesmo em meio a tudo isso, eu sinto Deus essa noite com o seu coração aberto, pronto para derramar amor aqui na vida de alguém. Pronto para derramar amor hoje sobre você. Sabe, essa não é a noite, queridos, o tribunal de Cristo, nem o julgamento do trono branco. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, Deus não te trouxe aqui para te condenar. Ele te trouxe aqui essa noite para derramar amor sobre a sua vida. Amor do qual você jamais receberá nos braços de outro alguém. Tanto assim não, dessa forma não. Desta maneira não. Por quê? Porque é único a forma que Deus te ama. É a única forma que Deus te ama. Única forma que Deus te ama. Então parece muita pretensão talvez de minha parte, mas eu sinto Deus, eu uso essa expressão, às vezes as pessoas confundem. Eu sinto Deus de forma descarada aqui, mandando te dizer que Ele te ama. Ele não está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, com a exposição dele, a forma explícita que ele se expõe. Ele me manda te dizer que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, te ama. Algumas vezes Deus, de uma forma tão assim, acaba romantizando tantas coisas, que até alguém como eu, que sabe que eu estou falando não é para mim, é para alguém que não é para mim, acaba ficando ainda mais apaixonado. Eu estou apaixonado. Disse bem o Lucas aqui essa noite. Cadê meu amado? Ô Lucas, sabia que tem um monte de gente procurando um amado aí? Que nem aquela mulher. Tá cheio de gente procurando um amado. Cheio de gente. Todo mundo precisa de um amado. Por isso aquela mulher, de forma desesperada, dizia assim: você viu meu amado por aí? Você viu meu amado por aí? Aí as mulheres falam assim: não, mas quem é você? Que negócio desse de amado? Todo mundo tem um amado assim? Como que você quer que a gente saiba qual que é o teu amado? Se tem tanto amado assim, se tu soubesse como é meu amado.
Meu amado não é que nem esses daí que anda por aí de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, não. O meu amado é diferente. Se vocês conhecessem o meu amado, vocês amariam também. Estaria procurando comigo, correndo para todos os lugares atrás deste amado. Ele não é chamado por ela de amado só porque ela o ama. Ele é chamado por ela de amado porque ele a ama. O meu amado, ou seja, eu o amo, mas ele também me ama. E ele é tão ele em relação a essa questão, que em tudo, em relação à vida de Jesus, eu vou te contar uma coisa incrível. Talvez não soe no seu coração como soou no meu, mas ele é tão ele em relação a essa questão de ser amado, que Jesus, quando esteve na terra, nunca casou. Jesus não casou. Aí tem uma piada gospel aí, bem de mau gosto, que diz que ele preferiu a cruz do que casar. É tratar de forma muito superficial aquilo que de fato não é. Irmão, eu vou abrir uma observação assim: meu casamento não é um grande sacrifício. Pelo menos para mim não, se for para minha esposa. Ele preferiu a cruz, ele preferiu morrer na cruz do que ao invés de casar. O que você quer, Jesus? Não, eu quero morrer na cruz. Casar não. Isso é uma piada gospel. Você sabe por que Jesus não casou? 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 Porque ele estava se guardando para uma noiva. Por isso que ele não casou, porque ele estava se guardando para uma noiva. Ele não poderia casar, porque ele, quando subiu ao céu, ele tinha uma noiva. O casamento dele vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Por isso ele não casou. Ele já tinha uma noiva. Como que ele pode casar se ele já tinha uma noiva? Ele era noivo. Aí aquela mulher disse assim: eu quero meu amado, 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 eu quero meu amado. A noiva dele, no último capítulo de Apocalipse, diz a Bíblia que está assim, ó: Maranata, a hora vem, meu noivo. Vem, meu noivo. Ai, meu noivo. Vem, meu noivo. Vem, meu noivo. Como é que o noivo casa com outra, se já é noivo? Explica para nós, tu que é noiva. Tens um noivo lá em Itajaí. Já pensou se tu chega lá segunda-feira e ficou sabendo que teu noivo casou? Pederneira. E a noiva. Querido, quer saber por que ele te ama? Porque não é você, a igreja. A igreja é a noiva dele. Não. Como é que vai noivar com uma pessoa que não ama? Explica de novo aí, tu que é noiva. Tem como? Pois é. Aí o noivo disse assim: eu vou lá na casa de meu pai e vos preparar lugar. Vou lá ajeitar tudo. Vou arrumar as coisas. Gente, se isso não for amor, se isso não for amor, nada é. Nada é. A igreja do Senhor aqui tem se mantido muito firme, tem sido muito constante, tem atuado com muita maestria, com uma grande garra. Ao longo desses 5 anos, nossos irmãos aqui têm sido verdadeiros companheiros, têm dado as mãos uns aos outros e se comportado como uma família muito unida. Às vezes, só como uma família,
mas nunca deixando de ser família. Sabendo se pôr em seus lugares, aceitando as pessoas que Deus estabeleceu como líderes sobre seus corações, porque Deus assim o fez. Sido contribuintes de forma violenta, amados, violenta, sem restrição. Nossos cultos de oração, o nosso tempo de oração sempre muito bem recheado de pessoas que oram, nosso tempo de adoração, nosso ministério de louvor, um grande ministério de louvor, sei lá, 20, 30 pessoas. Nossa diaconia sempre de pessoas de bom porte, como aquele belo rapaz que está ali, parecendo segurança. Nosso ministério infantil, gente de Deus, apaixonante. Apaixonante. Crianças que nós começamos a discipular 5 anos atrás, esse mês desceram as águas do batismo. Crianças há 5 anos atrás, agora adolescentes. Cabide foi um grande exemplo disso. Desde sempre dessa igreja, desde sempre. Primeira turma do ministério infantil. Ministério de jovens, sempre seguido com um coração tão amoroso e acolhedor quanto do pastor Luan. Uma bênção na vida dos jovens. Pastor Luan sempre tão carinhoso, tão dedicado. Né, pastor Luan? A senhora Bárbara já é marcha solta. Uma excelente liderança, muito bem equilibrada. Toda casa tem que ter aquele que bate, tem que ter aquele que assopra, né? Muito bem equilibrada, um bom trabalho, um casal muito comprometido com os nossos filhos. Sempre aceitaram os desafios do meu tempo de delírio de oração. Eu começo a orar pelo Ministério dos Jovens, daqui a pouco eu falo, vamos lançar um alvo, temos que pegar, pode orar, né? Vamos lançar um alvo, temos que ir além daquilo que nós já temos, porque Deus nos chamou para avançarmos sempre. Nossos jovens, queridos, são uma bênção. Esses últimos cultos vocês têm ouvido e visto Deus através da vida deles, testemunhando aqui. Tremendo, irmão. Mas vem. Tremendo. São ou não são corajosos? Não são. São ou não são corajosos? São corajosos, Érica? Não? São corajosos, sim. Jovens corajosos. Nosso ministério de casais, irmãos, um ministério tão promissor e tão emergente quanto nos dias de hoje. Não é novidade de ninguém que as famílias estão sendo bombardeadas o tempo todo. Ao longo desses últimos anos, a instituição família tem de tempo em tempo aberto falência, porque alguns trabalham contra ela, mas graças a Deus, pela vida do pastor Edson, pastora Sandra, que assumiram essa bronca, essa responsabilidade, e com muita habilidade, hoje, discipulam casais dos quais precisam mesmo ser discipulados. E quando eu digo precisam mesmo, não é porque eles enfrentam grandes problemas em casa, mas é porque não receberam formação antes do casamento. E, gente, olha, eu vou contar aqui, para quem quer ser escritor, quer fazer sucesso, faça um manual, viu, André? Faz um manual, pega a tua experiência, André, um manual do marido feliz. Escreve. As pessoas não recebem um manual. O que nós temos por manual é a Bíblia. A Bíblia, mas a Bíblia é um livro que não se lê. Por ler, se estuda durante uma vida inteira. Estou dizendo por quê? Porque Deus aprove todo o nosso esforço diante de tudo que nós estamos vivendo, para vivermos nele um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Agora há pouco eu vi aqui a necessidade de botar cadeira e as meninas estavam dançando, e aos poucos elas vão se comprimindo cada vez mais, elas são tipo portátil. Eu vi a hora que as duas iam abraçar assim, as duas iam dançar como uma, né? Uma com a mão para cá, a outra com a mão para lá. Por isso, em tudo, Deus, de forma muito exagerada, nos deu um lugar muito grande. Por quê? Porque nós somos muito espaçosos. Nós somos muito espaçosos. A Brenda agora deu um chute ali, mão de Deus. Cadê a Brenda?
A Bruna, meu Deus, cadê a Bruna? Tá lá. A Bruna deu um dançando ali, deu um chute ali, que eu olhei para ela, fiz assim, ela fez assim também. Eu falei, meu Deus, se ela dá outro chute desse, ela me nocauteia. Mas faltou pouco, passou assim no nariz, assim, ó, o pé. Elas precisam de espaço. Não só no altar, mas um lugar para que elas também não precisem fazer a sua troca de roupa e a sua preparação do banheiro, como elas vêm fazendo. Queridos, elas nunca reclamaram. Pastor, nós não temos espaço. Elas se viram, irmão, elas apertam, elas comprimem, elas diminuem o tamanho do espacate. Tinha vezes que era tão apertada aqui em cima com todas elas, que o máximo que elas podiam fazer de espacate era isso aqui. Não dava. Mas Deus viu tudo isso, amados. E cada uma das nossas dificuldades como igreja e como indivíduo está acontecendo também. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Cada uma das nossas dificuldades foi anotada por Ele. O Senhor, opa, preciso abençoar o meu povo. Essas meninas precisam de mais espaço para não acertar o nariz do pastor. Opa, elas precisam de uma sala para elas poderem se trocar. Por quê? Porque quem faz com excelência merece. Precisa. Deus o fez. E quando esses dias eu estava orando, apresentando aquele lugar ao Senhor, o Senhor disse assim, meu filho, quem está apresentando esse lugar aqui sou eu ou você? Mania, escola antiga, irmão. A gente ora pedindo a Deus uma palavra e depois apresenta a Deus a palavra de pregar. Senhor, terminei o esboço, quero apresentar para o Senhor a palavra que o teu Espírito ministrou no meu coração, como se eles não se comunicassem. Eu quero apresentar a palavra aqui para o Senhor, tá? Aí o Senhor disse, não, meu filho, não precisa apresentar esse lugar a mim, não. Eu estou apresentando esse lugar. Eu falei, não, eu estou apresentando para o Senhor porque esse lugar aqui é para o Senhor. O Senhor disse, não, quando falar para a minha igreja, diga para eles que aquele lugar é para eles. Tudo o que está sendo feito, amados, ali, a partir do domingo que vem, feito com muita excelência. Você vê o banheiro americano, que o pastor, parece uma cabine, gente, daquelas né, que o pastor Edson fez para o Ministério Infantil. O pastor Edson, o Igor e o mais jovem marceneiro aqui, já preparando, já trabalhando para fazer o berço para neném, para menina, né? Parabéns, né? Não esqueça de dar parabéns para ele ao término do culto. Amém. O banheiro feito com muita excelência, com muita qualidade, dentro dos padrões da nossa igreja, o melhor que pode com tudo que tem. Ah, pastor, era tudo que tinha. Tudo que tinha. Então foi feito o melhor que era possível dentro disso. Por isso eu digo assim, olha, excelência é uma coisa que tem uma variação muito grande na sua interpretação. Não é fazer com excelência, não é fazer melhor do que os outros, é fazer o melhor que pode de si. Tenho certeza que o pastor Edson colocou o coração dele quando fazia um banheiro. Deu para ver. Não só um banheiro, mas uma grande estrutura. Pessoas estavam lá trabalhando na parte elétrica, trabalhando na pintura. Existem muitos desafios pela frente, mas, amados, eu não estou preocupado com os desafios que há pela frente. Sabe por quê? Porque eu ando com você, querido. Porque eu não vou sozinho, eu ando com você. Eu ando com você. Eu ando com as pessoas mais destemidas, ousadas, corajosas e, dependendo da situação, né, Cid, até mais perigosas dessa cidade. Sim. Nós não somos mais alguns. Pelo contrário, nós somos muitos. E olha, não se assuste que eu vou falar, tá? Né, Jair? Nós estamos infiltrados em quase toda a sociedade. Nós estamos infiltrados aí em quase toda a sociedade. Nós temos aí... Por que é a missão da fé apostólica, pastor? Porque cada um é um missionário. Nós temos missionários espalhados por todos os cantos desses lugares. Tem alguém lá? Tem alguém lá, orando, buscando, adorando, pregando e dando bom testemunho. Deus te plantou no lugar certo, amado. Que lugar, pastor? No lugar que Ele viu que você tem potencial para frutificar. Por isso as pessoas que estão perto de você são tocadas por aquilo que te toca. Por quê? Porque chegou o tempo, o Senhor me disse agora há pouco, meu filho. Ele disse assim, meu cálice está cheio. Diga à minha igreja que
que agora vai começar a transbordar o que está dentro dele. Ah, nós oramos, nós choramos, nós buscamos, nós pedimos, e Deus foi ouvindo, e o cálice foi enchendo, e Ele disse: o tempo de transbordar chegou! 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 Querido, não pense que isso é automotivação. Não é automotivação. Eu não estou buscando isso dentro do meu coração. Isso é resultado da oração, do ouvir, do entender e do obedecer a Deus. Então isso é motivação do alto. É aquele que disse para nós: olha só, irmão, quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo chama alguma arderá. Não dá nem para escolher. Se tivesse que escolher morrer queimado ou afogado, eu não sei qual que é pior. Ele disse: nenhum dos dois. Você vai passar pelas águas, elas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Não importa se vai se levantar águas ou fogo, o Senhor atravessará esse trajeto conosco. Por isso, de forma oficial, embora aqui sendo o último domingo nesse lugar, eu quero anunciar para você, igreja do Senhor, chegou o novo tempo de Deus na nossa vida. Essa semana, irmão, segunda-feira começa esse novo tempo na tua história. É hoje que nós estamos cortando a fita. Não vai ser domingo lá. É hoje que nós estamos cortando a fita. É hoje que nós estamos entrando nesse lugar. É hoje que nós estamos entrando nesse novo tempo. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Tudo parece que ficou muito grande. É incrível, algo que faz parte do nosso trajeto, porque toda vez que nós terminamos alguma coisa, falando de igreja, o Senhor nos leva a um outro lugar. Eu sou uma pessoa de conclusão. Talvez muito mais do que de iniciativa. Sou uma pessoa de iniciativa, mas minha característica é de conclusão. Se eu começar a ler um livro, eu tenho que acabar. Eu quero ver o final da capa dele. Se eu começar a fazer alguma coisa, eu quero que ela termine. Quando nós terminamos aqui, é interessante, alguns dias atrás eu fiz uma reunião com o Ministério Louvor e disse: gente, graças a Deus, ufa, conseguimos montar o equipamento de som que a gente precisa. Foi bem difícil. Bem difícil. O que a gente precisa, o que atenda a nossa necessidade, o que não nos preocupa, o que faltava era os graves, essas caixonas aí de grave, que faz uma diferença muito grande. Faltava e terminamos. Aí Deus nos leva a um outro lugar onde a gente começa a dizer, onde começar tudo de novo, aqui é o tamanho dessa igreja. É o tamanho dessa igreja. Estávamos muito tranquilos quanto, por exemplo, a questão das cadeiras. Sobrou cadeira ainda? Tem um pouquinho? Bem pouquinho? Pois é. Mas nós estávamos tranquilos porque nós temos 2 cultos no domingo. Hoje de manhã tinha um tanto de pessoas aqui já, que não vieram agora à noite. Não vieram. Então nós usamos a mesma estrutura para 2 grupos, sendo uma só igreja, mais 2 grupos, 2 cultos. O Senhor não tem cadeira o suficiente. Realmente lá se fará necessário mais algumas coisas. Mas, queridos, em tudo o que Deus nos deu,
sempre fluiu por um princípio. Nós cremos que Deus é provedor. A provisão de Deus, é claro que se manifesta. Já não se preocupe, querido. Não se sinta coagido a ofertar nada. Já foi falado aqui com muita propriedade. A provisão de Deus se manifesta através daqueles que se permitem ser usados por Deus. Então nós estamos bem. Eu vou dizer de novo, pastor, por que você não está preocupado? Porque eu estou acompanhado de você. Você. É de você. De você. De você. Ah, não sei. Um mês. Menos de um mês? Misericórdia. Tá bom. Ela vai casar e vai embora para Itajaí. Estou acompanhado de você. Estou acompanhado de você. Estou bem acompanhado. Mas eu sei que eu vou poder contar com você. Todo o temor se foi. E o que fica agora? A expectativa. A expectativa. E uma das coisas que Deus me disse agora, recente, porque tudo isso ainda está sendo construído, não está concluso, está sendo construído esse novo tempo, e Deus revela como quem todos os dias lê, revisita, ou lê um livro e vê algo em uma nova página. O Senhor me disse algo que me deixou pensativo e ao mesmo tempo muito satisfeito. Ele me disse algo assim: eu vou levantar naquele lugar lá. Aquele lugar lá também servirá para que eu levante líderes que estão caídos nessa cidade. Deus antecipa essas coisas para já amortizar ela no nosso coração e aceitar quando as coisas começarem a acontecer. Não existe pretensão nenhuma em relação a ninguém. Não sei quem Deus está falando, mas Ele me disse que seria esse lugar. Esse lugar serviria para esse lugar. E o que Ele nos daria como propósito para esse novo tempo é que muitos, desculpe a expressão, não disse pastores, não disse nada, disse líderes. O Senhor me disse, líderes caídos, pessoas que de alguma forma um dia foi como um Davi segundo o coração de Deus e cometeu algumas loucuras, das quais, como bem disse Davi, Deus perdoa, o povo não. E nós seremos o que nós já sempre fomos, amados. Igreja. Esse lugar sempre foi um lugar de restauração. Daqui Deus sempre brotou vida. Nunca, graças a Deus, faltou a água da vida nesse lugar. Todos quantos vieram sempre beberam e nós nunca fomos restritos quanto a isso. E nós não seremos. Não seremos. Poderíamos ser pretensiosos e falar, mas agora é a nossa vez, agora chegou a nossa hora, nós somos a bola da vez, mas nós não queremos isso para nós. Não queremos. Importa que Ele cresça, querido. Importa que Ele cresça e que Ele apareça. Que Ele cresça e Ele apareça. A visibilidade que nós queremos ganhar e nós precisamos ganhar se dá em duas situações. Primeira, por um bom testemunho. Segunda, pela glória do Senhor na nossa vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus em você. Elas vão olhar para você e vai ver a glória de Deus em você. Elas vão olhar para você e vai ver a glória de Deus em você, a glória de Deus. Eu disse essa manhã e vou dizer para você agora à noite: os nossos braços serão a extensão dos braços de Cristo. Quando Cristo quiser abraçar alguém, seremos nós lá sendo usados por Ele, abraçando esse alguém, independente de quem. Seremos nós. Nós assumimos uma responsabilidade com a nossa sociedade. Nós seremos luz em meio às trevas. Nós seremos luz em meio às trevas. Nós seremos sal neste mundo tão insípido, sem sabor, sem gosto, sem amor. Nós seremos aqueles que tocam, porque o sal tem esse poder, né? Aonde ele toca, ele dá sabor. Aonde ele toca, ele dá gosto. Ele dá sabor. Nós vamos ser sal, mais do que nunca, Raul. Nós vamos ser sal. Sal, porque pessoas que têm vida sem sabor, sem gosto, serão tocadas por Deus através de nós, sal da terra, luz do mundo.
Eu vou ler um texto para finalizar essa noite. Tem algumas coisas muito importantes a serem tratadas, por isso preciso que você ouça. Ezequiel 37:1, por favor, Lucas. Do 1 ao 10. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos cheios, ou no meio de um vale de ossos, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar e voltar dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deixa esse versículo, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Quando Ezequiel escreve esta visão, ela é dada a ele enquanto ele está no cativeiro. Ele não estava na sua terra, ele estava orando por sua pátria, por sua nação. Ele estava pedindo a Deus o retorno. E antes de Deus dar a ele esse retorno, Deus dá a ele essa visão. O problema dessa visão é que vai contra a lembrança do seu coração. Ele imaginava aquilo que ele tinha vivido. As crianças correndo de um lado para o outro, as crianças brincando, as carroças andando, os homens comprando e vendendo, os pássaros, os animais, as árvores. E Deus quebra a sua lembrança e dá a ele a visão da realidade. Deus está mostrando duas coisas: uma realidade espiritual e uma realidade física. Deus está falando o dia que essa nação foi invadida e como ela está agora. Deus o pega e faz andar. E ele está andando nesse lugar em visão e vendo corpos de crianças, de homens e mulheres espalhados por todos os lados. Versículo 3 adiante. E disse-me: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Segura. Você acha que osso escuta? O que o osso precisa para ouvir? O que o osso precisa para ouvir? Audição. Mas ele disse: profetize a esses ossos secos e diga: ouvi a palavra do Senhor. Depende o que está sendo falado. Se for osso seco, mas se for palavra do Senhor, escuta. Escuta. Não escuta qualquer coisa porque precisa de audição. Mas se for palavra do Senhor, escuta. Tem coisas que as pessoas não nos ouvem porque não é palavra do Senhor. Mas quando é palavra do Senhor, elas escutam. Próximo versículo, adiante. Assim diz o Senhor a esses ossos, ele profetizando: eis que eu farei entrar sobre vós e vivereis. Ou seja, um tempo de renovação para quem está caído, um tempo de levantar de Deus para quem está derrubado, para quem está no chão. Então vivereis. Próximo versículo. E poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, ele está dizendo: virá uma grande movimentação, virão nervos, virá carne, virá pele, ou seja, haverá uma grande movimentação. Versículo adiante. Então profetizei, como se me deu, e houve um ruído. Ah, querido. Então profetizei, como que me deu ordem, e houve um ruído. Houve um ruído. Sabe por que houve um ruído? Porque aquele lugar estava deixando de ser um cemitério. Por isso houve barulho.
Por isso houve barulho, porque aquele lugar estava deixando de ser um cemitério. Ossos, corpos espalhados para todos os lados, corpos. Aquele lugar começou a deixar de ser um cemitério. Então começou a haver um barulho. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um. Ah, irmão, se prepara. Se fez um rebuliço. Ai, se prepara, irmão. Irmão, estou dizendo, hoje nós entramos, irmão, no novo tempo. Um tempo de rebuliço nessa cidade. Um tempo de rebuliço nessa cidade. Houve um rebuliço, houve um rebuliço, houve um rebuliço, houve um rebuliço. Nós estamos sendo incumbidos de carregarmos uma tocha, queridos. E por onde nós passarmos, nós vamos incendiar lugares, nós vamos incendiar vidas, nós vamos incendiar pessoas. Houve um rebuliço e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso, cada um no seu chamado, cada um vivendo o seu dom, cada um vivendo o seu ministério, cada osso no seu osso, cada um no seu propósito, cada um na visão, cada osso no seu osso. Houve ordem, organização. Não tinha anomalia, as coisas estavam funcionando perfeitamente. As pessoas foram encaminhadas ao seu lugar, dentro do seu propósito. Osso, cada osso no seu osso. Aí olhei, e eis que vi nervos sobre eles. Ah, se prepara, amado, que aquilo que você ouviu até aqui, você vai começar a ver, querido. Ah, aquilo que você sempre ouviu. Ah, e eis que olhei. O que era só uma palavra agora vai se tornar uma realidade. Eis que vi nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele por cima. Mas entenda, tudo é processual. Mas uma etapa conclusa se dá início a uma nova etapa. O que vem depois de uma fase é a próxima. Mas não havia neles espírito, porque a casa estava em construção. A casa aonde o Espírito de Deus habita, diz a Bíblia que precisa de um templo. Próximo versículo. E ele me disse: profetiza o Espírito. O mesmo Deus que levanta uma casa é o mesmo Deus que levanta uma família, que restaura um casamento, é o mesmo Deus que restaura vidas. E ele me disse: profetiza o Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Próximo versículo. E profetizei com ele, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo, um exército. Fique de pé comigo essa noite, por favor. Eu não vou chamar ninguém à frente. Vem cá, Ministério Louvor. Não vou chamar porque não é fácil. Deus vai trazer pessoas de longe e de perto. Deus vai levantar pessoas nesses dias. E Ele, o Senhor, fará grandes coisas. Estou dizendo de forma antecipada para que você fique atento a todo esse rebuliço que está para acontecer. Todo esse rebuliço que está para acontecer. Yamaha mandou,
Queridos, eu quero fazer um tipo de apelo essa noite, especificamente a um grupo de pessoas. Não vou, talvez um segundo adiante, daqui a pouco. Eu quero orar por pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo, ou que por um bom tempo já não falam mais em línguas. Tenha coragem, venha à frente para que nós possamos orar. Pastor, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Tem gente que só não é batizado com o Espírito Santo porque é orgulhoso. Eu quero orar. Não é? Vem aqui. Vem aqui. Vamos começando a adorar enquanto as pessoas vêm. Para aí, irmã Janice. Deus vai te encher essa noite de uma forma extraordinária. Deus vai te encher de uma forma extraordinária. As línguas que o Senhor te deu já estão dentro de ti. Já estão dentro de ti. Vem cá. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pastor, eu não falo em línguas estranhas. Só falei no dia que eu fui batizado. Então você precisa ativar isso na sua vida. Uma das coisas que a MFA não faz é ordenar homens ao ministério que não são batizados com o Espírito Santo. Nós não fazemos isso. Ao ministério pastoral, jamais. Temos algumas pessoas aqui. Sei mesmo. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu preciso de alguns intercessores pode aqui à frente para me vir ajudar a orar por essas queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Uma chave para tornar acessível isso na sua vida. Atos 2 diz que o vento veemente e impetuoso veio e encheu a casa, e o Espírito concedia a eles as línguas que ele falava, que eles deveriam falar. E depois diz, e eles começaram a falar. O Espírito Santo vai te dar a língua e você vai falar. Vem cá, traz o André Luiz, sim. Riando aqui, tarabademana. Pode vir queimar,